Em seu íntimo, como mulher que experimentara todo tipo de emoções violentas e soubera usar seus atributos para encantar os homens, não era difícil perceber o interesse masculino, ainda que, agora, já tivesse sofrido o suficiente para não mais atirar-se a aventuras que poderiam comprometer todo o equilíbrio de sua posição. Considerava-se serva na casa de seu benfeitor e, como já foi filiado anteriormente, foi nessa condição que aceitara a transferência da moradia. No entanto, os modos respeitosos e cordiais, atenciosos e fraternos de Cláudio, igualmente no coração vazio de Serapis, iam produzindo os efeitos suaves que atraem os mais violentos animais, asserenados pelo poder doce da melodia harmoniosa do bem. Serapis passara a sentir, no vazio que envolvia, no coração cicatrizado depois de tantos dramas e feridas, o alento balsâmico do sentimento sereno e sincero, desse que não mais é acompanhado pela efusão vulcânica das paixões físicas, desequilibradas pelos excessos e pela ilicitude de sua vivência perante os costumes e compromissos legais, como houvera sido, anteriormente, com Marcus. Aliás, a figura do antigo amante, irresponsável e covarde, se tornava ainda menor ao contato com a postura verdadeiramente nobre de Cláudio, cujas virtudes e cujo caráter eram mais do que roupagem superficial e mentirosa, a esconder as chagas morais da perversidade e do desrespeito. A companhia agradável das crianças, agora mais felizes e fortes, possibilitava que todos se sentissem transportados ao ambiente de sonhos que nunca imaginaram capazes de encontrar na terra. Nem parecia mais aquele cortejo de aleijados, a perambular por toda Roma, transportados em carrinhos e atirados nas sarjetas a pedir a compaixão dos transeuntes. Domício também acabara se beneficiando de todas as novas circunstâncias, já que fora para ele que Cláudio voltara toda a sua atenção, compungido pelo seu drama e pelo desejo de algo fazer por sua melhoria. Graças ao interesse do jovem administrador de Adriano pelo destino de seus filhos legítimos, tanto quanto pelo bem-estar do infeliz leproso adotado por Serapis, a mãe aumentara o seu afeto por todas as crianças, percebendo que, da desgraça em que viviam, haviam surgido, para todos, as bênçãos que lhes chegavam e que eram atribuídas, a partir do encontro com Décio e com a nova doutrina cristã, à intercessão de Jesus pelos aflitos do mundo. Nada mais poderia justificar essa modificação tão miraculosa, a transportá-los da sarjeta para o interior de uma faustosa moradia que, se não era tão exuberante quanto o palácio de Marcus, não lhe ficava muito distante na beleza e aconchego. Quase 4 meses de ventura haviam transcorrido, desde a mudança. Cláudio e Décio se esmeravam nas atividades diárias, sendo que o primeiro se via envolvido com as obrigações legais e administrativas, já que o retorno de Adriano e os seus planos de nova viagem para a antiga Hélade, demandando o embelezamento de Atenas e demais cidades antigas, impunha-lhe mais e mais deveres. No entanto, ao final das tarefas de cada dia, quando a tarde se encaminhava para o poente, naquele início do ano 133, todos os dias se reuniam em sua moradia, a buscar a palavra confortadora de Décio, que informava do andamento das atividades e avanços da nova doutrina no seio da sociedade depravada e egoísta. Cada dia mais e mais romanos nos procuram, ainda que seja no anonimato e na escuridão da noite, recorrendo às orações de nossos grupos, informava Décio, entusiástico. Acostumados a toda sorte de crenças e deuses durante o dia, durante a noite boa parte dos romanos vai em busca de sortilégios, magias, filtros amorosos ou venenos com os quais pretendem dar uma ajudazinha aos deuses na realização de seus desejos pessoais. Dessa forma, acostumados a viverem de uma crença hipócrita e formalista, não é difícil que a frustração que sentem diante da impotência das estátuas os faça dirigirem-se para nossas reuniões anônimas e protegidas das vistas imperiais, já que, apesar de não se estar mais ao tempo dos grotescos massacres, não foram invalidadas as leis que nos impedem as reuniões e a publicidade em matéria de fé. No entanto, ocultos e disfarçados sob mantos, capuzes e túnicas humildes,
Mais e mais romanos e romanas se apresentam para escutar as exortações noturnas, no isolamento do Campo Santo, para onde os patrícios tradicionalistas não se animam a ir depois que cai a noite. Principalmente depois que meu pai regressou a Roma, temos visto muita gente a procurar-lhe o conselho através das alocuções que são testemunhadas pela noite e pelas pessoas que procuram Jesus no meio do temporal da vida e do sofrimento da alma. Ouvindo-lhe a palavra emocionada, sentiam-se todos preenchidos de esperanças, pelo triunfo da nova doutrina sobre os enganos e desenganos do paganismo frio e indiferente. Cláudio, com seu espírito mais jovem e idealista, acompanhava com interesse o relato do amigo, em cuja residência modesta igualmente comparecia em dias certos da semana para ouvir-lhe a palavra evangelizadora e trocar ideias que pudessem orientar seus passos na caminhada da vida através das novas estradas da renúncia, da confiança em Deus e do esforço de amar o próximo como a si mesmo, sem qualquer condição. Mas como é que se sabe da procedência dos que procuram as reuniões se a ela comparecem disfarçados? Perguntou o romano, admirado. Bem, Cláudio, nada que a boa observação não seja capaz de descortinar, seja pelo receio de serem vistos e identificados, o que fez com que se mantenham ocultados por detrás de capuzes e cobertas, seja pelos modos um pouco confundidos, inexperientes diante de nossas rotinas. Qualquer servo humilde nos conhece os cânticos. No entanto, os patrícios e os demais romanos pagãos nada sabem sobre nossas maneiras e nossas cantigas. Por isso, basta observar para que aquilatemos quantos são dos nossos e quantos ainda estão nos buscando pela primeira vez, na esperança de serem ajudados de alguma forma por alguma força superior que desconhecem, mas que imaginam ser como seus antigos deuses. Quando sentem a pureza de nosso Jesus e seus ensinamentos de amor, de confiança e de otimismo, se encantam e, na maioria dos casos, se veem surpreendidos pelas lágrimas. Que maravilha, Décio! Isso parece muito com nossas reuniões em sua casa, exclamou Cláudio. Sim, meu amigo, só que em tamanho maior, porque o ambiente agreste comporta algumas centenas de pessoas. E as palavras de papai são incomparavelmente mais inspiradas que minhas toscas expressões de fé. No entanto, respondeu Cláudio, seja transportada em vasos de cerâmica ou em preciosos recipientes de alabastro, a água pura é sempre a linfa refrescante e inspiradora, tanto nos lábios de Policarpo quanto nos seus, meu amigo. Procurando dar outro rumo à conversa, Décio acrescentou, com uma ponta de preocupação, tal publicidade, no entanto, me preocupa um pouco. Ora, Décio, não estará Jesus atento a tudo isso e feliz pela jornada próspera de suas ideias? Claro, Cláudio, que o Senhor está ciente de todos os passos de sua mensagem no mundo. No entanto, foi ele próprio quem nos ensinou que sua vinda ao mundo não tinha o condão de trazer a paz e, sim, a espada. Assustando os próprios discípulos mais chegados, o Senhor afirmara que havia vindo atear fogo à terra e que o que mais desejava era que ela se incendiasse rapidamente, para queimar as impurezas e preparar a nova semeadura. Mas que quis ele dizer com isso? Pelo que posso entender, respondeu o antigo pedreiro do Panteone, trata-se de uma referência direta às lutas que surgirão por causa de sua mensagem. Naturalmente, os pobres e aflitos verão nela uma barca segura que lhes garantirá uma vida mais nobre, dando-lhes a oportunidade de aspirar às benesses que lhes são negadas nesta vida. No entanto, para os abastados senhores terrenos, aqueles que dirigem os negócios do mundo pela velha ordem de interesses e estratagemas, essa nova fé lhes ferirá profundamente as vantagens e os bens. Ajudar os que sofrem, dividir o pão, amar os inimigos, igualar escravos e senhores, tudo isso é por demais revolucionário. Esse foi o motivo para as perseguições cruéis do passado recente. Agora que as coisas se fixaram de forma menos dolorosa para todos, no entanto, a vulgarização da doutrina, a receber mais e mais interessados romanos para que se dissemine a maior número pode reverter esse processo drasticamente. Facilitado o acesso dos candidatos a cordeiro,
Não há como evitar o ingresso dos que ainda se comprazem em ser lobos, que podem invadir o redil onde se reúnem almas aflitas e esperançosas e, ocultos igualmente pelo manto da noite, testemunharem nossas práticas proibidas para, logo depois, de forma fácil e violenta, fustigarem com a perseguição e o cárcere a todos os que forem surpreendidos. E, mais uma vez, os que tiverem ascendentes de nobreza e tradição acabarão poupados enquanto que os pobres, sem defensores, pagarão o preço. Não que isso deva ser temido pelos que pretendem, verdadeiramente, dar a vida em testemunho da própria fé, mas, de uma forma ou de outra, sinto que esses dias de perseguição se aproximam de nós, à medida que vejo o aumento do número dos adeptos de ocasião, aqueles que vêm para ver, por curiosidade, mais do que por convicção. Já falei isso com meu pai que, mais lúcido do que eu, me fez ver que tais eventos devem estar na base de seu regresso a Roma. Perplexo com a informação, Cláudio pediu maiores informações sobre a opinião de Policarpo, cuja figura tinha muita vontade de conhecer. Não se fazendo de rogado, Décio acrescentou: sim, Cláudio, meu pai acredita que o seu regresso à nossa cidade esteja nos planos superiores para que ele próprio possa ser testado na fé que procurou espalhar por onde passou. Como dizem suas exortações luminosas, a palavra não pode ser submetida ao fogo do testemunho. Os que falam do bem precisarão, forçosamente, ser convocados à vivência de suas expressões para selar com seus exemplos a grandeza dos conceitos que veicularam. Assim, em seu íntimo mais profundo, Policarpo sente que chegou o momento de suas próprias provas, para as quais por tão longo tempo se preparou, no cumprimento da promessa que fizeram outrora as luminosas mãos que me curaram da enfermidade no interior do casebre pobre onde vivíamos. Segundo meu pai, não deve tardar o início da nova etapa aí, demonstrando a sua convicção acerca disso. Seus discursos evangélicos têm se tornado ainda mais contundentes e profundos, no sentido da implantação do reino de Deus no coração das criaturas. No interior do santuário dos mortos, à luz do luar como testemunha e enfrentando o frio noturno, a palavra dele aquece os corações e parece fazer enrubescer as próprias pedras, diante das contradições mundanas, das hipocrisias de uma vida faustosa cujo principal fruto tem sido o crime e a devassidão, a infelicidade e a doença, contra as quais, deuses e sacerdotes remunerados nada conseguem fazer. Recentemente, falando da grandeza da mensagem de Jesus, Policarpo exortou os ouvintes a que recusassem todas as efêmeras coisas do mundo, os brilhos dourados de uma corte de homens iníquos, os interesses de poder e de grandeza tão agradáveis ao patriciado e as tradições de toda Roma, a fim de que agasalhássemos apenas a figura da humildade, a conduta da singeleza, como fizeram o divino amigo em sua jornada terrena. Muitos dos que estavam lá entreolharam-se como que espantados de tamanha ousadia, como a se sentirem exortados a viver uma vida absolutamente impossível de ser encarada, diante do cenário de glórias e grandezas materiais. Muitos, aliás, estavam ali a buscarem formas de conquistar de maneira mais rápida aqueles mesmos patamares ilusórios, esperando contar com a aquiescência desse Nazareno que, como eles podem supor erroneamente, seja dotado dos mesmos interesses dos deuses romanos. No entanto, ao invés de ouvirem promessas e palavras de condescendência para os ideais espúrios que agasalhavam, se viram desnudados no mais mundano de seus sentimentos. Não contente com essa reação, talvez inspirado por uma poderosa e sobrenatural coragem, tocado de uma auréola de santificadora verdade, Policarpo se dirigiu aos próprios romanos ali ocultos entre os capuzes, a lhes dizer que o reino de Deus conta com homens que tenham coragem de se expor e de arriscar os próprios interesses perante os falsamente poderosos da terra. Aqueles que se acovardam por baixo de panos e cobertas ainda não estariam prontos para o reino de esperanças tanto quanto o trabalhador que, colocando a mão na charrua, olhasse para trás e ponderasse as vantagens e desvantagens de seguir adiante. Que o Senhor respeitava as escolhas de cada indivíduo e não os obrigava a revelarem-se, mas que não se iludissem, porquanto,
Para todos os que preferissem as glórias de César estariam garantidas as belezas dos festejos que tanto agradam aos que seguem a César, ou seja, as agruras do circo, porquanto, entre imperadores que vêm e vão, os interesses humanos oscilam de um lado ao outro e, os que hoje são aliados, amanhã podem ser considerados traidores ou inimigos. Somente Deus e Jesus não exigem esse tributo mesquinho, pois, como houver ensinado quando de sua passagem na terra, o jugo que ele exerce é suave e o seu fardo é leve. Era a mais direta alusão aos que, novéis e curiosos na fé cristã, ali estivessem à espreita de interesses imediatos, ansiosos por conseguirem objetivos mundanos, desejosos de favores e vantagens que lhes garantissem poder e riqueza, opulência e gozo. Os próprios cristãos estremeciam ante as palavras de Policarpo. Alguns vibravam de idealismo por entenderem-lhe a profundidade dos conceitos, enquanto que outros pareciam invadidos por uma coragem transcendente e inexplicável, não faltando, no entanto, aqueles para os quais essas referências diretas e firmes eram perigosas para a segurança de todos. Alguns que se apresentavam ali pela primeira vez, mulheres em sua maioria, tocadas pelas exortações carinhosas, mas firmes daquele ancião, encorajaram-se e tiraram os capuzes escuros, oferecendo ao olhar brilhante de Policarpo, os olhos úmidos e marejados. Houve, entretanto, aqueles que continuaram ocultos e dali se retiraram tão logo se encerrou a reunião. Nesse dia houvera sido muito grande a assistência e não se podia controlar com adequado zelo e cuidado os que ingressavam no recinto e os que dele saíam. Ao término da reunião, papai me comunicou uma visão familiar que muito me emocionou. Havia visto, depois de muito tempo, as mesmas mãos luminosas a brotarem do vulto brilhante e indevassável que houvera encontrado no passado, como já me referi. As mãos de luz flutuavam sobre a assistência, mas só eram vistas por ele próprio e, de onde elas se postavam, um jato safirino chegava até ele para inspirá-lo nas palavras que falava, como se não estivesse falando por si próprio, mas reproduzindo, apenas, as vontades da rutilante entidade. E enquanto ia falando sem controle direto, via as mãos luminosas se posicionarem sobre as cabeças ocultas pelos capuzes, como se a elas se entregassem com mais pronunciado carinho, fazendo-me adivinhar que ali estavam os mais perigosos elementos adversários das novas ideias, aos quais se fazia necessário despertar por palavras diretas e candentes. Essas mãos passearam por todos os que ali estavam reunidos, mas aos ocultos elementos da velha ordem mundana, entregaram-se mais demoradamente, como a lhes tocar a mente e o coração, sem que percebessem. Por fim, ao término da operação luminosa, ao afastar-se de mim, o facho luminoso me fez entender a mensagem de que o fogo estava ateado no coração daqueles irmãos clandestinos e espiões, e que eles se incumbiriam de atear um incêndio para que a terra fosse iluminada pela verdade de forma mais rápida, como houvera desejado fazer o próprio Jesus. Fazendo uma pausa na descrição, durante a qual Décio secava as lágrimas de emoção que lhe invadiam a alma, logo a seguir, retomou, e, assim, Cláudio, creio que estamos muito próximos dos momentos de dor pessoal que ensejarão o testemunho de alguns para a melhoria de todos. Mas eu gostaria de conhecer seu pai antes de que qualquer coisa de ruim viesse a lhe acontecer. Como posso ter essa alegria? Bem, sei que hoje ele estará falando novamente no mesmo local, depois que a noite se fizer mais escura. Se você desejar, poderemos ir até lá. No entanto, não sei se será conveniente para você, um importante funcionário do imperador, arriscar-se tanto. Sei dos riscos que corro, mas, ainda assim, irei com você, protegido como fazem todos dos olhares curiosos dos circunstantes. Está bem, faremos como você deseja. No entanto, esteja seguro de que ninguém mais saiba de nossos planos. E assim, despediram-se os dois. Dando asas à sua planificação, Marcus também desejava informar-se dos detalhes da vida nova de sua amada Serapis,
tendo espalhado seus informantes por todos os lados e, sem muita dificuldade, descoberto que ela se havia mudado para a imponente residência de região respeitável da cidade, na qual vivia com sua família sob a proteção de importante funcionário de Adriano. Essa informação aguçara ainda mais o impulso masculino de indignação na alma daquele jovem imaturo para a vida. Não lhe valiam os conselhos espirituais das entidades amigas que procuravam abrandar-lhe os ímpetos de vingança na busca de retomar o antigo idílio amoroso com Serapis. Estava conectado com as influências nocivas de Drusila e se via alimentado pela volúpia de ter a antiga amante nos braços, aumentada pela sensação de disputa que a sua nova condição lhe impunha. Para isso se serviria de todos os meios disponíveis para que a vitória fosse sua e não do outro intruso. Sabendo onde estava a família, buscou informar-se sobre os milímetros ursos suas relações de Cláudio, logo notificado de que, apesar de romano de estirpe tradicional e de íntimo auxiliar do imperador, era adepto da seita cristã, para onde estaria levando a própria Serapis, todos influenciados pelos malignos conselhos de Décio, um reles operário de obra. Estas informações, regiamente remuneradas por Marcus, abriam-lhe uma ampla gama de possibilidades, já que precisava obter provas e favorecer o afastamento de Cláudio da mulher amada, a qual, agora, considerava envolvida pelos sortilégios mágicos dos seguidores daquela doutrina repulsiva que já houvera produzido tantos mártires. Sim, Serapis deveria estar sob a ação de algum encantamento, o que motivava a sua modificação e o transformava em salvador da mulher amada e restaurador da ordem na manutenção dos costumes tradicionais da vida romana. Valendo-se de seus espiões, passou a enviar informantes às diversas reuniões dos cristãos em todos os lugares onde soubesse que se reuniam, sempre esperando os relatórios de seus empregados de confiança. Não foi sem surpresa que ficou sabendo do número elevado de romanos que iam a tais encontros, ainda que disfarçados sob mantos ou tecidos pesados. Certamente que Cláudio deveria usar desses estratagemas para ocultar-se, tanto quanto Décio, dos olhares curiosos. Assim, resolvera que iria ele próprio, igualmente, a uma dessas reuniões para presenciar o ambiente e ver se seria fácil identificar o concorrente de seu afeto ou, quem sabe, avistar-se com a própria Serapis e falar-lhe diretamente. Far-se-ia acompanhar de seu servo de maior confiança, Tito, além de alguns seguranças igualmente disfarçados que o escoltariam para sua proteção. Alguns de seus homens montavam guarda nas cercanias da casa de Cláudio para seguirem seus passos e informar Marcus sobre suas rotinas normais, o que permitiu que o ex-amante de Serapis soubesse do movimento inusual que ali era observado com a saída fora de hora do dono da casa, acompanhado pelo amigo fiel, em direção ignorada e ocultados por roupas modestas e pesadas. Haviam saído em veículo de transporte ocultados da visão pública por dosséis que vedavam as janelas, mas, ao longo do caminho, depois de se afastarem das casas mais conhecidas, fizeram parar o veículo e desceram, tomando o rumo das reuniões dos cristãos, já entrada a noite pelas horas em que a maioria dos romanos dormia para um novo dia de trabalho. Com essa informação, igualmente disfarçado como já dissemos, Marcus partiu na mesma rota a fim de observar seu rival de mais perto, buscando inteirar-se pessoalmente dos detalhes como deveria proceder para atingir seus objetivos com astúcia e rapidez. Não demorou muito e todos estavam no interior do mesmo recinto, protegido por muros antigos, onde, além das tumbas ancestrais, se reuniam os novéis cristãos, à distância da cidade que dormia, sendo de espantar o volume dos presentes, adeptos ou não das novas ideias. Imediatamente Marcus viu que estaria em desvantagem numérica para adotar qualquer tipo de postura mais reveladora de suas intenções, enquanto que, da mesma forma que qualquer outro, sua presença poderia ser identificada por algum espião dos governantes da cidade, o que viria a depor contra suas intenções. Logo Policarpo surgiam ante os olhares curiosos e emocionados e a palavra fácil brotou de sua boca, como sempre, para espanto e alento de todos os ouvintes. Generoso e dócil,
Suas verdades seguiam o mesmo bordão das reveladoras notícias do novo reino, um reino de amor e bondade que viria a desbancar os reinos pobres existentes sobre a terra. E por esse caminho sua pregação seguiu, de forma a confirmar as suas supostas tendências revolucionárias tanto quanto a dos seguidores que lhe apoiavam os conceitos. Como houvera predito a luminosa entidade naquela noite anterior em que as bênçãos foram espargidas sobre os adversários do bem, além de Marcus, Tito e seus servidores, outras criaturas pouco simpáticas ao movimento haviam se dirigido para lá, no intuito de se certificarem do teor insuflador das palavras do pregador. Não tardou muito para que isso ficasse patente e fora de dúvidas, aos ouvidos de funcionários sempre prontos a agradar seus superiores na defesa das velhas e mesquinhas tradições. Ao término de suas palavras, vários se aproximaram do ancião, entre os quais, Décio e Cláudio, sem os capuzes protetores, enquanto que a maioria se afastava para regressar aos lares e Marcus, atrasando o passo, vislumbrava à distância, a figura dos dois junto a Policarpo, antevendo o gozo de sua vitória pela facilidade com que manejaria as coisas para a consecução de seus planos. Junto dele, Tito confirmava se tratar dos dois homens que estavam seguindo e que tanto interessava ao seu senhor. Tudo estava correndo melhor do que tinha imaginado e, diante de tantas provas, não seria difícil dar início às suas jogadas. 15. A ação das trevas e a resposta do amor. Acionando todas as suas influências junto aos administradores romanos naquela mesma noite, particularmente Elólio Úrbico, o prefeito dos pretorianos e seu amigo de noitadas e orgias célebres, Marcus levou ao seu conhecimento a ocorrência que testemunhara, relatando-lhe todos os pormenores do discurso de Policarpo, considerado ofensivo aos padrões romanos, noticiando, inclusive, a participação de outros elementos da alta sociedade romana, entre os quais citara a figura de Cláudio Rufus que, segundo ele próprio pudera vislumbrar, lá estavam não como curiosos, e sim, como adeptos convictos. Fizera questão de ressaltar que ele próprio comparecera ao local afastado para averiguar a conduta suspeita de empregado de seu palácio, o qual desde há algum tempo vinha se conduzindo de forma estranha e que, segundo suas suspeitas, se havia transferido para as fileiras dos rebeldes cristãos. Com essa desculpa, Marcus explicara a sua presença naquele ambiente de forma a não fazer com que o amigo imaginasse que ele também se houvesse contaminado com as novas ideias. Graças às suas denúncias, às quais se somaram outras de diferentes espiões, inclusive do próprio guarda-costas, Tito, logo ao amanhecer do dia, Policarpo fora detido e conduzido às celas horrendas do Esquilino, onde permaneceria encarcerado até o término do processo apuratório. Movimentando as suas poucas influências, Décio tentou obter notícias do genitor encarcerado, não conseguindo mais do que genéricas informações que em nada o ajudavam sequer para conseguir levar-lhe algum alento ou propiciar-lhe algum tipo de amparo na hora mais dolorosa de seus testemunhos. Vendo seu amigo em situação delicada diante do aprisionamento do venerável ancião, Cláudio Rufus buscou obter uma maneira de chegar até o local onde se achava detido, valendo-se de seus contatos para favorecer a Décio na aproximação do pai. Visitou os escritórios administrativos, as autoridades responsáveis pela detenção, tendo, inclusive, buscado acercar-se dos mais intimamente ligados a Adriano com a finalidade de se fazer ouvido pela maior autoridade romana, sem, contudo, parecer que advogava uma causa que, às vistas imperiais, era de todo nociva para a convivência e para as práticas tradicionais. Era, pois, muito delicada a sua posição, buscando ser a ponte de ligação que permitira o acesso de Décio ao pai encarcerado, sem parecer que ele próprio, Cláudio, fosse simpatizante das mesmas práticas. Ainda mais que não sabia que as próprias autoridades já haviam sido alertadas por Marcus sobre a sua presença e participação nos cultos proibidos, o que tornava mais suspeita ainda a sua conduta interessada no destino do velho e rebelde pregador da insurreição popular e outros costumes do império. Por isso, não foi surpresa para Elólio Úrbico e seus asseclas quando, dias depois,
sob o comando de Quinto Bíbulo, subprefeito dos pretorianos, mais de 300 indivíduos foram flagrados em nova reunião, acabando por abarrotarem os cárceres disponíveis, fossem os do já citado bairro, fossem os da prisão Mamertina, encontrando-se entre os que se viram levados à cela para as averiguações de praxe e para explicarem seus atos, os cidadãos romanos Décio e Cláudio Rufus que, diante do insucesso de todas as diligências no sentido de se avistarem com o venerável ancião, haviam se dirigido à fatídica reunião dos cristãos naquela noite para buscarem forças e inspiração para o momento difícil em que se viam envolvidos. Para todos, segundo as ordens pessoais de Adriano, foi aberto um processo individual no sentido de se apurarem os fatos e de, dentro dos avanços próprios dos institutos legais de sua época, garantir-se ao menos a possibilidade de se investigarem as provas, caso a caso, além de ser forma mais discreta e silenciosa de se conseguir pressionar individualmente, forçando-se a reforma da convicção, diante das consequências materiais trágicas e das pressões psicológicas muito fortes que se abatiam sobre cada prisioneiro. Por isso, dos mais de 300 presos, depois que lhes era feito o interrogatório sumário e mostrado o destino que os aguardava, a maioria se manifestava arrependida, prostrava-se diante da estátua de Júpiter Capitolino e, depois de algumas chicotadas ou bastonadas, era posta em liberdade, até mesmo porque o espaço nas prisões não permitia a manutenção daquele contingente de presos por tanto tempo em seu interior. Não obstante a defecção de tantos, 35 indivíduos se mantiveram irretratáveis na fé, fincando suas convicções em Jesus acima de todas as ameaças e crueldades psicológicas ou físicas a que fossem submetidos. Entre esses 35 estavam Décio e Cláudio. Naturalmente, a figura de Décio como romano do povo não causou nenhum espanto entre as autoridades, acostumadas a encontrar esse tipo de perfil entre os adeptos dos ensinos do Cristo, o que era motivo para que seus sequazes tratassem-no com desdém, como costumavam fazer com aqueles que eram considerados traidores das antigas tradições. No entanto, a prisão de Cláudio Rufus, inserido no meio dos adoradores daquele deus estrangeiro, era um profundo golpe na consideração recebida do próprio imperador Adriano que, notificado pessoalmente do encarceramento de seu administrador de confiança nas obras do Panteone, determinou que o mesmo fosse conduzido à sua presença, a fim de explicar-se. Para Cláudio Rufus, aquela situação inusitada e imprevista representava a perda de tudo o que de mais caro havia conquistado em sua vida. Não tanto no que se referia aos bens materiais, mas, sim, ao que já há vários meses, representava sua própria família. Doía-lhe superlativamente a dor da separação daqueles cuja necessidade ele buscava amparar com seu afeto sincero e sua proteção firme. Sua convicção nas forças do bem, que já lhe eram naturais desde antes de se converter ao cristianismo, só se viram ampliadas depois da descoberta daquela filosofia religiosa que tanto vinha ao encontro de suas certezas. Além do mais, a presença de Décio ao seu lado significava garantia de coragem para as horas difíceis, já que, sem ilusões vãs, imaginava as tragédias dolorosas que teriam de enfrentar a partir de então. A sua apresentação diante do imperador foi doloroso golpe em sua estrutura emocional, uma vez que entre eles havia, além de respeito, uma demonstração de mútua confiança, pelos dotes de equilíbrio e prudência, honestidade e devotamento que Cláudio sempre demonstrara. No entanto, acostumado à corte dos bajuladores, para Adriano, a situação de Cláudio, flagrado no meio dos cristãos, transparecia aos seus olhos imperiais como traição de sua confiança onipotente e tornando-o indigno de qualquer condescendência. Nos bastidores seguia Marcus, pressionando as autoridades e seus amigos influentes para que Cláudio fosse levado ao suplício, distribuindo subornos, presentes e promessas a todos quantos pudessem ter alguma influência no caso, já que não pretendia que o rival sobrevivesse e pudesse continuar a ser uma ameaça aos seus planos de felicidade. Não obstante,
Apesar de tudo e de todas as suas pressões através de Lólio Úrbico ou mesmo de Cláudia Sabina, mesmo depois de se ter recusado a renegar sua condição de cristão ou de fraudar a sua convicção em Jesus, o espírito de razoável benevolência de que o imperador era dotado propiciou que o jovem, ao invés de ser condenado à morte, sofresse pena menos grave, tendo-lhe sido imposta a sentença do banimento perpétuo, como forma de afastá-lo do meio social romano, confiscadas todas as suas propriedades na cidade e garantindo-lhe apenas pequeno farnel para que lhe servisse de começo de vida na distante província da Hispania, para onde tivera decretado o exílio forçado. Não é preciso dizer do estado desesperador de que todos os seus comensais foram tomados ao saberem da prisão de Cláudio e Décio, tanto quanto, dias mais tarde, da sua sentença de banimento perpétuo, sem qualquer recurso à piedade soberana, já que tal decisão emanara do próprio César. Décio também recebera a sentença de banimento para outra província do império uma vez que, como cidadão romano, esta havia sido a forma de Adriano não supliciar romanos na arena, evitando os traumas no seio da comunidade que desejava controlar com gestos magnânimos e, ao mesmo tempo, afastar esses perniciosos elementos da convivência dos demais, já que, resolutos na pregação e na vivência das crenças proibidas, tornar-se-iam, cedo ou tarde, focos de novas atividades religiosas da doutrina proscrita. Dos 35 corajosos intimoratos, 13 tiveram o mesmo destino, ou seja, o exílio nas diversas províncias do Império Vasto, cada qual para uma região, a fim de que não se reunissem à distância, proibidos que estavam de deixar o local do último destino, até que a morte os viesse buscar com suas asas resolutas. Serapis, seus filhos e os demais servos viram-se na condição antiga, desventurados do mundo novamente, sem condições ou amparo imediato. Não tardou para que autoridades imperiais viessem ao lar de Cláudio para retomá-lo em nome de Adriano, confiscando-lhe todos os bens e valores e despejando sem qualquer condescendência todos os que lá dentro se mantinham protegidos do mundo cruel pelas vibrações de entendimento que tinham construído para viverem em paz. Sem qualquer piedade pela condição dos filhos doentes, os soldados agiram de forma a que tivessem tempo apenas de retirar seus próprios pertences simples e ganharem a via pública, antes de os atingir com golpes de chanfalho para acelerar-lhes o passo. Era assim que o poder se impunha aos pobres e destituídos de recursos. Carregando o coração oprimido e as lágrimas nos olhos, Serapis não sabia para onde ir. Levava consigo 4 criaturas que dependiam de seu amparo, 2 filhos adotivos e 2 filhos legítimos, todos já em condições de entender o drama que estavam enfrentando. Domício, o mais velho, cada vez mais frágil com o avanço da doença, era o que precisava de maiores cuidados. Lúcia, sadia e ágil, era o seu ponto de apoio enquanto que Demétrio, sem os braços, e Lúcio, sem a visão, eram, um para o outro, braços e olhos que se ajudavam, sempre amparados pelo concurso amoroso de Lúcia, a irmã paterna. No entanto, Serapis carregava, ainda, a frustração de um novo afeto perdido, de um coração esvaziado das esperanças da felicidade que, como madrasta ou sádica, se acercava mais uma vez para, imediatamente, desaparecer como fumaça. Pensou em buscar formas de encontrar-se com Cláudio e Décio, aqueles seres cujo amor verdadeiro havia esculpido na sua alma fraca e viciosa uma nova forma de ver a vida e enfrentar os problemas, tornando-a menos fria e indiferente. Sentia-se órfã na jornada da vida, sem imaginar ou suspeitar ainda que a ação de Marcuse estava por trás de toda esta tragédia, no esforço do antigo amante para recuperar seu afeto ou a sua companhia feminina. De volta à rua, carregando os 4 filhos desditosos ao seu lado, Serapis não imaginava o que fazer, buscando, na via pública, alguma sombra mais afastada ou isolada na qual pudessem todos se abrigar até que ela pensasse melhor, organizando suas ideias embaralhadas. Tudo ia tão bem e, de repente, em poucos dias, eis que seu mundo desmoronava novamente, tanto o mundo material quanto o mundo emocional.
seu espírito alquebrado sofria tanto pelo regresso aos dias de penúria quanto pelo afastamento daquele que se houvera tornado seu protetor e o objeto de seus sentimentos mais sinceros, que não tivera oportunidade de exteriorizar a contento, sequer de se confessarem mais intimamente, no afeto que, desde já algum tempo era recíproco e, por ambos, compartilhado. Tinha vontade de chorar, de que o mundo se abrisse e ela fosse consumida por suas entranhas. Estava cansada ou sem esperanças, sentindo-se vencida e sozinha, sabendo, entretanto, que não podia dar vazão aos seus sentimentos porque precisava ser escura na vida das 4 crianças que haviam recebido um destino tão ou até mais miserável que o seu. No plano espiritual à sua volta, 2 cenas se apresentavam simultaneamente aos olhares que pudessem penetrar o invisível. De um lado, exultante e desafiadora, apresentava-se Drusila, gargalhando como uma bruxa em êxtase, a gritar para a mulher odiada que aquilo era só o começo de suas dores. Você pensa que vai ficar só nisso? Você me tirou tudo e eu tirarei tudo de você, sua víbora malévola. E enquanto gritava, puxando os próprios cabelos encebados, vestida de andrajos que lhe davam a aparência de uma alma enlouquecida, girava ao redor da pequena família de Serapis que recebia igualmente o seu ódio. Por outro lado, observando a cena dantesca em que o ódio de uma alma descontrolada induzira outro ser frágil e invigilante Marcus a agir dessa forma sob a hipnótica ideia de que, assim, conseguiria recuperar a antiga amante, encontravam-se Lívia, Zacarias, Simeão e Licínio, orando a Jesus por todos aqueles que estavam tão envolvidos no mal a ponto de que não se poderia dizer quem seria algoz e quem seria a vítima. Ao redor de Drusila, que saltava como alucinada, e dos infelizes sentados à sombra, posicionaram-se os 4 espíritos amigos, buscando uma forma de levar ânimo e confiança aos irmãos de desgraças humanas. Aproximando-se da pequena Lúcia, Lívia assoprou-lhe ao ouvido a ideia de fazerem uma oração a Jesus. Sem escutar a intuição pelos ouvidos físicos, a pequena garota, a caminho do início da adolescência, sentiu-se tocada por uma vontade de orar que a levou até os braços daquela Serapis arrasada e sem vontade, dizendo: Mamãe, por tudo o que aprendemos de Décio e do Sr. Cláudio, não podemos nos deixar abater. Jesus deve saber da nossa situação e deve estar tentando, de alguma forma, nos ajudar. Ora, filhinha, Jesus deve estar muito ocupado com outras coisas para pensar em nossa desgraça, foi a resposta pessimista daquela mulher alquebrada. Mas podemos orar juntas, mãe, e nossas orações farão o barulho que vai chamar a atenção de Jesus para nós, insistiu Lúcia, tentando convencê-la da importância da prece naquele momento. Vendo o esforço de Lúcia no sentido de elevarem o pensamento, Drusila, que não via os espíritos luminosos que cercavam a todos, gritou, mais irritada: gargalhou, sinistra. Que prece, que oração, coisa nenhuma. Isso é inútil. Nossos deuses estão mortos ou surdos e mesmo que não estivessem, não seriam capazes de ajudar pessoas tão baixas e más como vocês. No entanto, envolvidas por Lívia que, agora, se mantinha mais próxima de Serapis também, a luminosa entidade conseguiu fazer com que a palavra da mãe autorizasse a filha a pedir a Jesus por todos. Está bem, Lúcia, vamos orar juntas. Mas você deve fazer a oração por todos nós, com seu coração firme e confiante. Está bem, mãezinha, eu farei do meu jeito. E procedendo como de costume quando aprenderam a orar com seus benfeitores, Lúcia ajoelhou-se ali, à sombra silenciosa daquele rincão isolado do mundo e proferiu singela oração: Jesus, o Senhor deve estar muito ocupado mesmo com muitos sofredores. No entanto, assim que der um tempinho, ajude a gente que está sofrendo também por causa da maldade dos homens. Parece, Jesus, que o mundo persegue as pessoas boas como Cláudio e Décio, prendendo quem faz o bem. Eles devem estar sofrendo muito e nós, aqui nesta sombra, não temos para onde ir. Minha mãe e meus irmãos estão muito doentes e cansados e você sabe que eu, sozinha, não tenho como ajudar, apesar de ter muita vontade de tirá-los daqui.
Acreditamos em você sem condições e pedimos o seu auxílio ou que você mande alguém que nos ajude. Envolvida pelo coração magnânimo de Lívia, que conduzia seus pensamentos na súplica que fazia, Lúcia lembrou-se de sua primeira mãe, coisa rara em seu dia a dia, sentindo-se inclinada a incluir na prece o pedido a benefício de Drusila que, naquele momento, pouco se sentia ligada a Lúcia como assim estivera desde o nascimento da criança. Dando seguimento à oração, Lúcia continuou: Jesus, você teve sua mãe que orou por você ao pé da cruz do sofrimento. A mim, a bondade de Deus me concedeu duas mães. A primeira, eu quase não conheci, mas estou certa de que, onde ela estiver, estará ao pé de nossa cruz orando igualmente a Deus para que nos ajude e proteja. Por isso, Jesus, se você estiver muito ocupado para nos ouvir, mande mamãe Drusila com suas bênçãos para nos ajudar nesta hora difícil. Sem entender o motivo daquela lembrança, Serapis nada manifestou de contrariedade à menção do nome da antiga concorrente, respeitando na filha adotiva a natural rememoração daquele nome que, para seu espírito infantil, quase nada representava de bom ou de mal. No entanto, a lembrança verbal que saía das palavras de Lúcia haviam atingido Drusila de forma fulminante, já que, desde o seu desencarne, ninguém havia orado por ela até então, de forma a colocar os sentimentos elevados a serviço das bênçãos do amor. Drusila era uma ensandecida pelo ódio em que vivera, pela forma como fora criada e pelas ilusões que guardara no próprio íntimo, sem que, jamais, houvesse sentido as alegrias do afeto sincero. A prece de Lúcia, ali, no clamor da desgraça que o espírito vingativo da própria mãe natural produzia sobre eles, era uma chuva de bênçãos e de vergonha para sua alma desequilibrada. Como seria possível que uma criança como aquela pudesse pedir a Deus por sua alma? E que sentimento de bondade era esse que sentira quando Lúcia, ajoelhada e de mãos elevadas ao céu, pronunciara seu nome qual cascata brilhante que chegava ao seu desventurado coração? Ali estava Drusila, confundida entre o ódio da vingança e o sentimento de alento produzido por uma simples oração de uma criança que, longe de se lembrar de sua indiferença como mãe, confiava na sua condição de poder ajudar a todos. Que santa inocência possuía essa criança, que pedia a bênção aos próprios demônios de seu destino? Não podendo suportar esses sentimentos tão contraditórios em seu íntimo, Drusila afastou-se apressada daquele ambiente de energias sublimes que se formou ao redor do grupo, durante e depois de terminada a oração. Ao seu encalço, no entanto, dirigiu-se Licínio, o antigo perseguido de suas artimanhas sedutoras, a fim de amparar-lhe um momento de crise durante o qual, esperavam se conseguiria melhorar as suas condições de espírito infeliz e mesquinho. Envolvidos pela vibração de confiança dos espíritos amigos que os amparavam, Serapis teve uma ideia que poderia, por enquanto, auxiliar os filhos aflitos naquele momento difícil. Filha, exclamou ela mais animada, bendita a hora em que suas palavras nos elevaram o coração até Jesus. Creio que, por hoje, teremos como nos valer do recurso para a proteção e o abrigo na noite fria. Procuremos a casa de Décio, nos subúrbios da cidade e, ali, encontraremos alguma ajuda. Isso, mamãe, boa ideia. Lá nós encontraremos onde ficar por esta noite. E como não desejassem perder mais tempo, levantaram-se todos, como se novas forças lhes tivessem preenchido os vazios da alma e, tomando o rumo mencionado, depois de uma caminhada pesada e difícil, atingiram a casinha de Décio, igualmente vazia e sem ninguém para ocupá-la. Não foi difícil a Serapis conseguir abri-la, contando com a ajuda de Demétrio que, sem os braços, conseguia passar mais facilmente pelos vãos que davam acesso ao interior, de onde regressou, orgulhoso e vencedor, depois de ter destravado a porta que dava acesso à moradia modesta. Entraram todos e, ali abrigados, mantiveram-se em silêncio para não levantarem suspeitas nas vizinhanças. No entanto, a fome era uma companheira constante e, atendendo às necessidades emergenciais dos filhos, Serapis teve de sair em busca de algo para alimentar os pequenos. Lembrou-se de Flávia, a irmã cuja bondade fora usada por Décio para cuidar dos filhos em sua ausência,
Quando trabalhava junto ao Panteone, sabendo-a conhecida e cristã, imaginou não ser difícil encontrar sua moradia e pedir ajuda. Além do mais, sabia que a mesma era trabalhadora em uma padaria na região onde morava e, por isso, saiu a informar-se, nas poucas padarias próximas, sobre o paradeiro da moça que sempre cuidara de seus filhos sem que nunca tivessem se encontrado por causa da incompatibilidade de seus horários. Depois de muito procurar, de porta em porta, encontrou o local de trabalho de Flávia que, segundo as informações obtidas, só ingressaria no serviço mais tarde, devendo estar, naquele horário, na casa modesta em que vivia na companhia da mãe e do filho, não muito longe dali. Recebendo indicações incertas do local onde a jovem benfeitora de seus filhos morava, Serapis saiu à rua, na tentativa de localizar-lhe o paradeiro. Depois de muito perambular, devagar pelas ruelas e caminhos, sempre com as informações entrecortadas por erros e orientações equivocadas, depois de muito tempo e cansaço, eis que, por fim, Serapis avista a casinha onde Flávia deveria morar, o que acabou confirmado pelas pessoas que viviam nas proximidades, identificada como mãe de um filho e filha de uma senhora idosa quem ajudava. Assim, esperançosa, Serapis dirigiu-se até a entrada da moradia singela, na qual se fez anunciar pelo ruído característico de palmas e expressões de quem está chamando alguém no interior da vivenda. Não demorou para que uma das janelas laterais se abrisse e uma voz fraca, denotando ser oriunda de uma mulher idosa, respondeu ao chamamento de Serapis: "Pode falar o que deseja", foi a expressão da anciã. "É aqui que Flávia mora? Qual é o problema? O que você está procurando?" Respondeu a velha, com medo de afirmar ser ali a moradia da filha por temer algum tipo de perseguição. "Não, minha senhora, é que eu sou amiga dela e estou precisando lhe falar. Mas não parece que você a conheça, pois eu nunca vi a sua cara por aqui, moça." "Bem, na verdade, nós nunca nos vimos pessoalmente, mas somos amigas de Décio e ela cuidou de meus filhos enquanto eu trabalhava fora." "Ah, já sei. Espere um pouco aí que vou colocá-la para dentro e chamar Flávia para atender você. Já faz um bom tempo que isso se deu, não é?" "Sim, minha senhora, já faz um bom tempo", respondeu Serapis, aliviada por, finalmente, encontrar uma forma de equacionar seus problemas imediatos, ao menos com um pouco de comida para seus filhos. Assim, não demorou muito para que a velhinha abrisse a porta e convidasse Serapis a entrar em sua casa, dizendo que a filha não demoraria, já que estava terminando de se arrumar para ir trabalhar na padaria. "Flávia, Flávia, a moça está esperando você, filha. Não demore", falava a mãe, dirigindo-se a alguém no interior de outro cômodo da casa. "Sim, mamãe, já estou terminando", respondeu uma voz macia lá de dentro. Serapis sentou-se e esperou a chegada daquela que representava o único ponto de apoio para suas misérias imediatas e a que seria capaz de alimentar as esperanças de seus filhos. Pouco tempo depois de ter sido servida com uma caneca de água, trazida pela anciã, que percebera o seu estado de cansaço e sede, eis que uma jovem simples e de tez sofrida entra no pequenino cômodo que, durante o dia, servia de sala para os encontros da família e, à noite, era usado como quarto para o filho adolescente que ali vivia com elas. Sem esperar as apresentações formais, Serapis levantou-se rápida para que sua condição de necessitada fosse, de pronto, percebida pela jovem que, serenamente, trazia um sorriso amistoso nos lábios. Tão logo, no entanto, Serapis fixou o olhar no rosto da jovem, um estremecimento ganhou-lhe o corpo e uma vertigem quase a levou ao solo, não fosse o esforço sobre-humano de permanecer ereta, numa hora de surpresa tão amarga ao seu espírito. E sem poder pronunciar outras palavras, os lábios de Serapis apenas puderam dizer: "Mas é você?" Enquanto isso, seus olhos deixavam escorrer lágrimas abundantes de emoção e angústia, naquele momento tão delicado de sua vida. Lembre-se sempre disso, querido leitor. Jamais conseguiremos fugir de nossos próprios atos e, como aprendizes da vida, nos compete reencontrar na jornada do futuro,
tanto o bem quanto o mal que semeamos nos caminhos e nos corações no passado. O tempo passa mais depressa do que imaginamos, mas as responsabilidades se perpetuam para sempre. Melhor corrigir o erro hoje do que ter que suportar o sofrimento e a vergonha amanhã. Nossa evolução espiritual depende dessa limpeza de alma, sem a qual não poderemos ser aceitos no tribunal da verdade nem mereceremos a absolvição da própria consciência. Não adiemos essa faxina interior. Mágoas, mentiras, erros, rancores, são tantas mazelas morais que nos fustigam e que nos impedem a felicidade plena de poder andar de cabeça erguida sem temermos a presença dos outros ou lastimarmos o encontro com certas pessoas. Se você não pode ser a mesma criatura em todos os lugares, natural, espontânea, amiga, sincera, fraterna, aí você já encontra motivo para se preocupar, porquanto Deus nos fez uma só criatura, mas nós nos fantasiamos de um sem número de personagens mentirosos e mascarados de acordo com as nossas mentiras. Dia chegará em que todas elas ruirão estrondosamente para que surja, apenas, a essência espiritual que nos represente verdadeiramente. 16. Amar os inimigos. Não bastassem as dores dos últimos dias, o destino havia reservado para Serapis surpresas ainda mais fortes, a testar suas convicções e a demonstrar a inutilidade de todos os planos e artimanhas que usamos para torcer as forças que dirigem nossos passos ao bel prazer de nossos caprichos. Por isso, desde que se vira devolvida à rua da solidão e da necessidade, sem o intuito de regressar ao antigo tugúrio onde vivenciara os momentos de paixão avassaladora nos braços do amante, naquilo que o leitor conhece pelo nome de Pequeno Palácio, Serapis se vira particularmente envolvida pelas vibrações de Licínio, o espírito que lhe devotava o mesmo carinho do passado, apesar de desprezado pelo seu afeto de mulher interessada, não em um homem digno e de coração reto, mas na posição financeira e nos interesses imediatos. Lá estava o antigo amigo de Marcus, o mesmo que houvera conseguido o emprego para Serapis e que havia morrido no sacrifício do circo justamente no mesmo dia em que Demétrio e Lúcio haviam regressado ao mundo das formas. Licínio sabia que a transformação de Serapis estava exigindo dele um testemunho a que não estava acostumado a oferecer, na superação de obstáculos e na vitória sobre suas próprias imperfeições. Por isso, ao mesmo tempo em que Lívia a envolvera nas vibrações femininas durante a prece de Lúcia ao pé da frondosa árvore em que se haviam abrigado, Licínio, depois de atender Drusila em fuga, encaminhou-se com a família até a vivenda vazia onde Décio se abrigava, inspirando-lhe a ideia de ir em busca de Flávia pelas ruas e caminhos de Roma. E era Licínio quem, naquele momento doloroso e de superlativa vergonha para Serapis, sustentava suas energias a fim de que não fraquejasse diante da dor que, já grande com a perda de Cláudio e da sua proteção, agora se tornaria maior ao encontrar-se com Flávia naquelas condições. Serapis, de pé no meio da pequena sala, estava diante da mulher que, por vários meses cuidara de seus filhos e os orientara no caminho do bem, enquanto ela própria ganhava vida nos trabalhos estafantes das obras públicas para as quais Cláudio a havia convocado. E, novamente, não havia muito o que falar, além daquela expressão surpresa e triste que exclamou, aterrada, mas... É você? Sim, Serapis, sou eu. Flávia. Para servi-la, não, disse Serapis depois de rápido silêncio durante o qual as lágrimas escorriam com facilidade. Você não é Flávia. Você é aquela Lélia. A mulher que eu acusei e que, graças à minha mentira, foi levada para a prisão e ia ser assassinada. E era verdade. Apesar do tempo decorrido, das mudanças físicas que o tempo impõe a todas as criaturas, era fácil que Flávia fosse identificada como aquela que servira na mansão de Marcus, aquela que fora serva de confiança da própria Drusila e que, cumprindo suas funções, acabara por levar-lhe o jarro com água envenenada. Entendendo o constrangimento de Serapis, Flávia aproximou-se dela e a fez sentar-se com um toque delicado em seus ombros. Segurando-lhe as mãos trêmulas, as igualmente trêmulas mãos de Flávia demonstravam um carinho que Serapis não podia entender e que, à medida que sentia ser verdadeiro,
Ainda mais a apequenava diante daquela que havia sido vítima de seus planos diabólicos. Fora Lélia a empregada que Serapis acusou a Marcus e a Licínio como a que possuía o tóxico letal que envenenara o antigo funcionário da fazenda que a assediava, tanto quanto que matara a primeira esposa de Marcus. Jamais imaginara que um dia iria estar diante daquela mulher que, salva da execução pelo gesto heróico e abnegado de Licínio, não havia mais deixado nenhuma pista de seu paradeiro. Sim, Serapis, um dia eu fui Lélia, a serva interesseira, a serva invejosa, aquela que estava a serviço da senhora Drusila, para satisfazer sua ânsia persecutória. E você sabe o que foi que eu fiz a você e quais eram os planos de Marcus com relação ao seu futuro, não sabe? Sim, minha irmã. Eu soube de tudo. E apesar de tudo isso, você cuidou de meus filhos, de minha casa, como minha empregada e sem receber nada, sem nunca